Oi pessoal, aqui é o Victor do canal Mythomeister e hoje vamos falar um pouco sobre O Senhor dos Anéis, Duelo pela Terra-média. O Senhor dos Anéis, Duelo pela Terra-média é um jogo da família Seven Wonders, mais especificamente do Seven Wonders Duel, que é uma versão exclusiva para 2. Ele também é uma versão exclusiva para 2 e nele as forças do bem, né, da Sociedade do Anel, buscam enfrentar o Sauron na corrida e no desafio para ver quem vai ter o controle e quem vai sobreviver no fim dessa guerra. O jogo acontece em 3 grandes rodadas, que aqui é conhecido como capítulo. O vencedor vai ser o jogador que conseguir completar uma das seguintes condições de vitória. Uma delas é conseguir o controle das 7 regiões do mapa. Basta ele ter presença, né, nessas 7 regiões que ele vence automaticamente. Nesse exemplo, o jogador da sociedade, que é o amarelo, ele já tem presença em 6 cidades, 6 postos do mapa. Assim que ele conseguir colocar ou uma unidade ou uma torre nesse último local, o jogo termina e ele vence imediatamente. A outra condição é essa corrida que ocorre entre o espectro do anel, né, no caso do jogador que está controlando as forças do mal, e os hobbits para quem está controlando as forças do bem. Se o espectro, né, conseguir alcançar o hobbit aqui, né, conseguir pegar o anel que eles estão carregando, o jogador do mal imediatamente vence a partida. Ou, no caso do jogador do bem, se ele conseguir chegar até a montanha da perdição, que é onde eles destroem o anel e também garante a vitória imediatamente nesse caso. E por fim, se algum dos jogadores conseguir reunir 6 símbolos diferentes através das cartas verdes, né, os símbolos dos povos, ou seja, conseguir, né, o apoio de 6 povos diferentes, o jogo termina imediatamente e quem conseguir isso ganha. As ações que os jogadores fazem durante a rodada dependem das cartas que eles adquirem no mercado. O mercado deve ter uma configuração específica para cada rodada. O jogo define que, para a primeira rodada, a configuração que a gente deve montar é a seguinte. Ela é no capítulo 1 dessa forma, então as 2 cartas abertas no topo, 3 fechadas, 4 abertas, depois 5 fechadas e 6 abertas. Então essas são as opções que os jogadores vão ter para fazer as ações. Vale lembrar que para cada uma das rodadas tem um baralho que vai compor o mercado, né? Então, para a primeira rodada a gente tem esse baralho, que tem o número 1 embaixo, para a segunda a gente tem esse baralho e para a terceira rodada esse baralho. Vou falar um pouquinho sobre as ações, né, que cada uma das cartas faz. Então, as cartas cinza, elas representam os recursos, né, que vocês vão conseguir para poder comprar novas cartas. Essa aqui de baixo, né, ela está representando aqui uma força, um punho, né. As cartas verdes representam os povos, né, e se algum jogador juntar 6 símbolos diferentes de cartas verdes, né, ele consegue imediatamente a vitória. Caso ele consiga 2 cartas com os mesmos símbolos, então, por exemplo, 2 do cachimbo, que seriam os hobbits, ele imediatamente abre 2 fichas que estão no topo do tabuleiro, e essas fichas vão conter melhorias para algumas ações, alguns bônus, alguns benefícios. Nesse caso aqui, por exemplo, teria um símbolo extra de povos, né, os que representam as águias. Então, o jogador que conseguir isso sempre vai ter esse símbolo extra que conta para aquela condição de final de partida. Ou, por exemplo, essa outra que permite que quando um jogador jogar uma carta azul, ou comprar uma carta azul, melhor dizendo, ele vai poder colocar uma unidade em qualquer local do mapa. Essas melhorias, que são representadas aí pelos símbolos que têm uma moldura em madeira, elas são melhorias que duram a partida toda, elas não são descartadas. Então é um poder muito, muito bom, são melhorias muito boas. Já os escudos prata, aqui, que são esses 2, as melhorias dele, na verdade, são de uso único, né? Então, assim, se você escolher qualquer uma delas, né, você já vai utilizar o efeito e descartar esse escudo. Nesse caso aqui, você tem a opção de andar 2 casas na trilha aqui da corrida, né, entre o espectro e os hobbits, e esse outro permite que você vasculhe o descarte, pegue uma carta e já aplique ela na sua mesa de jogo. As cartas vermelhas são as cartas que vão ter a influência direta sobre o mapa lá, né, a região que vocês estão duelando. Nelas, você vai ter uma quantidade de unidades que você vai conseguir colocar e a região que você tem a opção de colocar. Nesse caso aqui, o jogador tem a opção de colocar nessa região vermelha ou nessa região verde da folha. As cartas amarelas, elas dão dinheiro, né, moedas, e as moedas, elas servem como um recurso coringa, que você utiliza na hora de comprar novas cartas. Além de serem também requisitos para algumas cartas ou essas fichas de locais aqui.
Por exemplo, essa carta azul, ela necessita que você tenha o símbolo do coração, né? Como um recurso que você tem que ter na sua área de jogo. É o custo dessa carta para você conseguir comprar. Caso você não tenha, você pode usar ouro, né? As fichas moedas, como recurso coringa. A carta azul é muito simples, ela determina a quantidade de espaços que o seu personagem na trilha da corrida vai percorrer. Então, se você estiver jogando com o mal, né, o espectro anda aquele número de anéis que aparecer. Então, se tiver um só, anda uma casinha. E se for estiver jogando com a sociedade do bem, né, você move essa trilha, né, a quantidade de espaços determinados pela carta. E por fim, existem as cartas roxas. As cartas roxas, elas determinam maior interação na região do mapa e elas são cartas que só aparecem no terceiro capítulo, né, na terceira rodada. Essa aqui, por exemplo, ela elimina uma unidade do adversário, faz com que ele perca uma moeda e permite uma movimentação no tabuleiro. A movimentação, só explicando rapidinho, ela é mover uma unidade, né, para qualquer local adjacente que ela esteja. O jogo vai prosseguir da seguinte forma, né? Depois que o mercado está montado, os jogadores vão se alternando, realizando alguma dessas seguintes ações. Ou eles vão comprar as cartas e já colocar na sua área de jogo e aplicar o efeito, né? Então aqui, comprei essa carta de recurso, eu sempre vou ter um recurso de força aqui, né? Dessa mãozinha. Ou os jogadores vão poder comprar essas fichas de locais. As fichas de local, elas têm esse custo, né? Então são vários recursos que você pode substituir por moedas, né? Caso não tenha algum delas. Tem esse custo em ouro pelo número de fortalezas que você tiver no mapa, né? Então a primeira sempre vai ser 0, né? Mas depois isso vai aumentando. E elas dão esse efeito. Você coloca uma fortaleza na região especificada e pode ter algum outro efeito, né? Então, no caso aqui, ele vai andar no anel e vai eliminar uma carta do inimigo. A diferença da fortaleza e da unidade é que a fortaleza você consegue estar lá no mapa, né, na região, e ela não é eliminada caso algum jogador coloque uma de suas unidades lá. Então, a unidade, ela elimina outra unidade. Então, se por acaso eu fosse mover essa unidade aqui para essa região, as duas, né, se enfrentam e elas são eliminadas igualmente, né? Tendo a torre, você consegue ter presença na região e um inimigo pode estar ali e que vai contar como se os dois jogadores tivessem presença naquela área. Vale lembrar que caso você não consiga comprar uma carta do mercado ou uma ficha de local, você pode comprar uma carta aqui do mercado e descartar ela para receber uma quantidade de ouro, né, de moedas. Essa quantidade depende da rodada. Se for a primeira rodada, né, com o primeiro baralho, você vai ganhar uma moeda. Se for com o segundo baralho, 2. E se for com o terceiro, 3. Se nenhuma das 3 condições forem cumpridas até o fim da terceira rodada, vai ganhar, ou seja, aquelas condições, né, de ou 6 símbolos diferentes das cartas verdes, ou ter presença em cada uma das 7 regiões, ou a corrida entre o espectro e o Frodo, e não chegar a nenhum no fim. Quem tiver mais presença no tabuleiro central ali é que vai vencer. Bom, as minhas impressões que eu tive com o jogo, né? Eu joguei 2 partidas, ganhei as 2, a Belinha deixou. Mas, assim, é um jogo muito gostoso para jogar com 2 pessoas. Você tem aquela dinâmica de tentar bloquear o outro jogador, né? Que é muito comum em jogos exclusivos para 2, que não são cooperativos. E você pode tentar seguir vários caminhos, né, para ganhar. Então, teve a primeira partida eu consegui ganhar chegando com o espectro no Frodo, né? Eu consegui comprando lá as cartas azuis e fazendo uma estratégia nesse sentido. Na outra eu ganhei pelo controle da área. Então, dependendo do que sai, do que o outro jogador vai comprando, então, você consegue se adaptar e isso é muito bom. Assim, deixa o jogo dinâmico, né? Nunca vai ser uma estratégia manjada que ganha. Em relação ao Seven Wonders Duel, para quem já jogou, eu confesso que eu não senti assim, grandes novidades, né? É muito semelhante ao Seven Wonders Duel. Ele tem ali a temática do Senhor dos Anéis, que é muito legal. Tem algumas alterações, né, que não tem pontos nesse jogo, né, ganha pelo controle de área caso não tenha nenhuma das condições cumpridas. E é um jogo que eu gostei bastante. Para quem não tiver um Seven Wonders Duel, eu recomendo. E para quem gosta da temática, né, de Senhor dos Anéis, eu acho que é muito, muito legal e é quase que imperdível. Assim. É um jogo leve, é um jogo tranquilo de se jogar, a gente não demora mais do que 40 minutos por partida, dá para jogar até menos. E também o setup dele é rápido, é um jogo bem gostoso e de complexidade leve. Assim. Então, fica a recomendação, eu gostei bastante.